troca-troca na linha de comando das decisões sobre o preço dos combustíveis parece inesgotável. E a intensidade só aumenta à medida que as eleições se aproximam. Depois de demitir o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente Jair Bolsonaro resolveu passar o trator de novo na Petrobras, que já estava no seu terceiro presidente desde o início do mandato. Caio Paes de Andrade, secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, será o quarto na lista e assume a vaga de José Mauro Coelho, que só ficou no cargo por 40 dias. Nos bastidores, a informação é de que a demissão de José Mauro aconteceu pelo mesmo motivo das anteriores. O presidente Jair Bolsonaro vem criticando os reajustes sucessivos dos combustíveis, apesar de o presidente da companhia não ter controle sobre os preços. Paes de Andrade é homem de confiança do ministro Paulo Guedes. Já havia sido cotado para a vaga quando o general Silvio Luna foi demitido em março. Na ocasião, a indicação não vingou porque ele descumpriria requisitos impostos pela lei das estatais. Mas mesmo assim, dessa vez, Bolsonaro resolveu bancar o nome, mesmo que ele siga fora dos padrões legais, como lembrou a TV Globo, o coordenador do Grupo de Energia e Regulação da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan. Ele não tem nem experiência de longo prazo, né, de 10 anos, como mencionado na condução de empresas, né, e o outro requisito é não ter experiência na área, né, no setor de energia, não era a área de atuação do provável indicado, né. Enquanto isso, o Congresso busca, fora da Petrobras, baixar o preço dos combustíveis por meio de uma redução de ICMS nos estados, que enfrenta resistências no Senado. Mas se o presidente da Petrobras não tem poder para baixar o preço da gasolina e do diesel, o que Bolsonaro pretende na companhia? Quais são os riscos de uma intervenção ainda maior? E por que mudar a política de preços pode desregular o mercado, até com risco de desabastecimento? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Bruno Rosa e com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Eberaldo de Almeida Neto. Fique com a gente. Bruno Rosa, conta pra gente o que motivou a saída do José Mauro Coelho pouco mais de um mês após a nomeação. Teve alguma gota d'água e essa troca aí tem dedo do ministro da Economia, Paulo Guedes? Olha, essa é mais uma fase nessa conturbada história envolvendo a Petrobras e o governo Bolsonaro. Agora a gente vê o José Mauro Coelho, que era secretário de Minas e Energia, há 40 dias no cargo, já foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. E para essa demissão foi um conjunto de vários motivos, né? A gente está vendo ali o preço do diesel que vem subindo no mercado internacional. A Petrobras, ali em meados de maio, aumentou o preço do diesel. Agora há pressões também no preço da gasolina. O governo está de olho nisso, não gosta dessas movimentações. Ao mesmo tempo, a gente também tem problema envolvendo o gás. Só para lembrar, aí ao longo dessa semana, né, entre terça-feira e quarta-feira, começaram a surgir rumores que já foram confirmados aí pela estatal da Bolívia em relação ao corte de 30% no fornecimento de gás para a Petrobras, aparentemente motivo de preço. A Petrobras não quis pagar mais por esse gás, e esse gás então foi canalizado para a Argentina, o que irritou profundamente o governo Bolsonaro, que ele sabe que isso vai impactar no preço do gás natural no Brasil, né? E aí a gente está falando do GLP, que é o gás de botijão, para uma população de menor baixa renda. A gente também sabe que isso, de certa forma, afeta o gás natural veicular, o gás de cozinha, que é o gás canalizado. Então, é uma série de motivos e todas com o mesmo fim, que é o preço dos combustíveis, né? Ou o diesel, a gasolina e o gás. Então, toda essa movimentação vem irritando cada vez mais o presidente, o governo como um todo, e a gente vê que não tem muito por onde sair, porque a Petrobras ela continua seguindo a política de preços internacionais. O cenário internacional é um cenário que não dá trégua, a gente ainda tem muita incerteza, sobretudo por conta da guerra na Ucrânia. Então, há hoje uma tendência ainda de preços altos.
e estamos aí às vésperas de eleição, né? A eleição em outubro, a gente está em maio, e há pressão de aumento de preço, e o governo quer evitar justamente de agora até ali o início de outubro aumento no preço dos combustíveis. Pois é, e aí o Caio Paes Andrade é o quarto presidente da Petrobras em 4 anos, né, Bruno? E todo mundo sabe a razão, que é essa que você já mencionou, né? O presidente, o ministro Paulo Guedes, que já disse que fica caso o Bolsonaro seja reeleito, eles só pensam numa coisa, né? Eles só pensam naquilo, como diria a dona Bela, né? Na reeleição. No fundo, como é que ele quer mudar a política de preços da Petrobras e como isso pode ser feito, né? Qual é o plano no momento? Maltic, o governo está tentando de tudo. Qualquer ideia que possa levar a uma alteração nessa política de preço, o governo está analisando. Né? É que ele quer dizer, olha, a Petrobras não me obedece, não me deixa governar. Então ele quer usar o argumento de campanha de que ele tentou várias vezes e demitiu vários presidentes, ele quer usar isso como um argumento de campanha e ele quer tentar diminuir a pressão da inflação, que só cai quando cai naturalmente. Conversando com as fontes, e a gente fala ali tanto com as fontes ligadas ao governo federal, ao Ministério da Economia agora, já que o Guedes aí está com maior poder de influência nessa área de energia, coisa que ele havia perdido no ano passado, agora ele voltou a ter um poder de influência extremamente relevante na área de energia. E quando a gente olha para o outro lado, que é o alto escalão na companhia, na estatal, a gente vê que está todo mundo tentando achar alguma forma de poder segurar esses preços, né? A gente vê esses movimentos claramente. Então, a gente, de um lado, vê, por exemplo, o ministro Paulo Guedes falando no sentido de que vamos tentar segurar ali o preço dos combustíveis por 100 dias, um pouco mais, um pouco menos. Ventilou essa ideia, ele deu essa ideia aí a alguns aliados. Por outro lado, a gente vê a própria Petrobras trabalhando em movimentos no sentido de se fazer pequenas alterações ali no critério de cálculo da política de preços, tudo muito assim, muito cuidadoso, porque dentro da Petrobras a gente sabe que os próprios conselheiros e os próprios diretores não podem alterar agora a política de preço, porque iria contra todas as mudanças que foram feitas na companhia desde o governo Michel Temer, justamente para assegurar uma governança maior na companhia. Então, eles estão tentando criar métodos. Né? Agora, um dos temas que o Conselho está discutindo junto com a diretoria da estatal é alterar esse critério, digamos assim, né, de cálculo dessa política de preços. Né? Para quem não sabe, hoje a Petrobras ela leva em conta 3 itens na hora de reajustar o preço de gasolina, diesel, gás, enfim. Que é o dólar, que a gente já sabe, né, quanto sobe, quanto cai o dólar é um critério. O outro é o preço do petróleo no mercado internacional. E o outro pilar, o terceiro pilar, é a volatilidade, ou seja, é uma conta de quanto o dólar e o petróleo sobe e desce um dia só. Hoje a Petrobras ela usa uma média diária dessa volatilidade. O que eles estão querendo tentar mudar agora é, em vez de olhar essa volatilidade diária, é olhar isso num prisma um pouco maior, olhando essa volatilidade por semanal, olhando essa volatilidade de forma mensal. Para quê? Justamente para poder evitar repasses mais rápidos e mais fortes dos combustíveis. Claro que isso tudo ainda está muito em estudo, porque tudo lá é muito demorado. Então, quer dizer, a Petrobras ela vem tentando, de certa forma, junto com o governo, criar vários mecanismos, mas sabemos que tudo ainda está muito longe de uma resolução final, né? Até porque agora o governo indicou um novo presidente, né, Maltic? Você falou o quarto, mas a gente colocar todo aquele imbróglio envolvendo o Adriano Pires poderia ser o quinto, né? Só para o cargo de presidente da Petrobras, fora as mudanças no Conselho de Administração, enfim, é muita confusão. E agora a gente está num momento de que tudo que estava se estudando, né, como isso que eu citei do critério de cálculo de política de preço, os próprios 100 dias, vai chegar uma nova pessoa no comando da Petrobras, e aí? Será que ele vai trazer uma nova ideia? Será que ele já está vindo com uma nova orientação? Então, o que vai acontecer? Né? Então, tudo que se foi feito até agora meio que está em parada, né? Está em stand-by, como a gente chama.
Ô Bruno, agora para alcançar essa meta de mexer nos preços, não basta trocar o presidente da estatal, né? Tem um temor grande entre conselheiros e diretores por mais trocas na cúpula da Petrobras. Essa apreensão deles se justifica? De fato, o governo pode tentar mexer nessa cúpula, no comando da Petrobras, justamente para ter mais autonomia? Carol, hoje de manhã, né? Hoje a gente, enfim, segunda noite a gente viu toda essa mudança repentina, né, entre aspas, aí do comando da presidência da companhia. E então chegamos na manhã seguinte, o clima dentro da Petrobras é completamente assim, se eu posso descrever uma espécie de clima, é um clima de pânico, né? O alto comando da Petrobras hoje, eles estão todos numa espécie de compasso de espera para saber o que vai acontecer. Assim, um temor de que haja mais trocas da diretoria executiva da companhia, né? A gente lembra aí que já não é de hoje, né? Isso é desde a época do Joaquim Silvio Luna, né? O anterior presidente. O governo Bolsonaro já vinha tentando emplacar nomes para mudar algumas diretorias, como a diretoria financeira, a área de tecnologia, uma outra área muito importante que se chama relações institucionais. Então, quer dizer, era uma coisa que ele já vinha se tentando. Agora, a leitura que as fontes vêm relatando é que o governo quer aproveitar esse novo presidente, como vocês muito bem colocaram, o quarto líder do início do governo Bolsonaro, que chega às vezes de fato, né, para assumir a companhia, vai tentar emplacar outros nomes junto com ele, né? Que serão essas diretorias que são aí as mais disputadas nesse momento. Ao mesmo tempo, a gente também já começa a ver aí muitos rumores de mudanças no próprio Conselho de Administração. Lembrando que quando há 40 dias atrás o antigo presidente, né, se a gente pode chamar assim, quando o José Mauro Coelho, quando assumiu a companhia, a gente teve uma certa mudança ali no Conselho de Administração. Enfim, agora chegando o Caio Paz de Andrade para assumir a companhia, a gente vai ter outra mudança no Conselho de Administração. Para assumir o comando da empresa, Caio Paz de Andrade precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que, segundo a própria estatal, também deve sofrer alterações com a eleição de novos conselheiros numa assembleia de acionistas. Porque eles foram todos eleitos, podemos dizer assim, de forma conjunta, né? Quer dizer, se um cai, todos os outros que foram eleitos nesse modelo, nesse molde de eleição conjunta, se um cai, todos caem, né? Que a gente chama isso de voto múltiplo, mas na verdade é uma eleição conjunta. Então a gente vai ver mais mudanças e o governo quer aproveitar isso tudo para, vamos dizer assim, tirar os inimigos mesmo, né? Quer dizer, só vai ficar quem está 100% alinhado. Se você não tiver 100% alinhado, você não vai estar mais nesse grupo de pessoas que tomam a decisão da companhia. Esse é um ambiente que a gente tem visto hoje, infelizmente, na companhia, que é aí, enfim, uma das maiores do Brasil, da América Latina, né? E aí não tem como não pensar que estar alinhado é também estar alinhado com a reeleição do presidente, né? Então a ideia, de fato, é passar o trator mesmo. Tem quem possa frear, passar o trator nesse momento? Só em algumas situações, por exemplo, se for levado à justiça, como o novo presidente da Petrobras não se enquadra na lei de estatais, por exemplo. Então, seria essa uma fórmula para frear esse tratoraço na Petrobras? Ô Maltic, Carol, vocês têm visto o que tem acontecido com quem tenta frear alguma coisa que vem do governo federal, né? A pessoa é literalmente defenestrada do cargo, publicamente, né? E ela vem sendo defenestrada aos poucos, né? Quer dizer, com declarações aqui, declarações acolá, é um ministro falando em lives, na rede social, em declaração a apoiadores. Então, quer dizer, não tem muita saída, né? Quer dizer, falou, não está alinhado, a pessoa sai, é isso. Você citou a questão de ação judicial, sim, sempre é um recurso, mas é um caminho muito longo e esse processo a gente viu quando foi da última vez, que envolveu toda aquela questão da class action com a Operação Lava Jato, é um processo muito longo, leva anos, né? E hoje você tem que ter muitas provas, é um processo extremamente penoso para a companhia. Então, na verdade, está todo mundo ali preocupado do governo federal em resolver esse problema até a eleição. Quer dizer, a ordem é não vamos ter aumento até a eleição.
depois a gente vê como fica. Depois a gente vende, depois a gente faz o que for preciso. Mas até lá eu não quero mexer. Né? Essa é a ordem, esse é o lema do governo, né? Sem aumentos. E aí a gente vê isso por tudo, seja pelo diesel, seja pelo gás natural, que teve esse problema agora essa semana em relação à vinda do gás lá da Bolívia. Enfim, é isso. Não queremos aumento. Ponto. A regra é essa é a ordem. Bruno Rosa, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Bruno, um abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Eberaldo de Almeida Neto, não há como ver esse processo que tem ocorrido na Petrobras de uma maneira natural, né? Ao mesmo tempo também é impossível não perceber que isso tudo tem ocorrido com vias à reeleição do presidente. Agora, tem um fator maior do que isso, que é o preço alto dos combustíveis, que tem ocorrido no mundo todo, em vários países. Considerando esses dois aspectos, qual seria uma maneira responsável de lidar com a governança da Petrobras e, ao mesmo tempo, tentar aliviar, de certa forma, a barra do consumidor final? Tá. A primeira questão que a gente tem que colocar é que nenhuma empresa controla preços do petróleo, muito menos dos derivados, né? Então, isso aí, os preços são dados, como qualquer outra commodity, pela oferta e demanda mundiais. A gente passa por um período extremamente volátil, né? Nos últimos 60, 70 anos, não tem nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, que foi uma retomada rápida de consumo pós-pandemia e associado a isso a questão da guerra na Ucrânia. Então, a gente está num período totalmente atípico, esse é um ponto muito importante. E uma questão que a gente tem que considerar é que a prática de preços de mercado no Brasil, ela é muito importante porque, quando se fala em Petrobras, parece que a Petrobras fornece 100% dos combustíveis consumidos no Brasil, o que não é verdade, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os combustíveis que alimentam uma frota de veículos leves, aí eu vou falar em gasolina, etanol e até em gás veicular, a Petrobras é responsável por 1/3 desse fornecimento. Os outros 2/3 vêm do etanol, vêm de refinarias privadas, vêm da importação de produtos, ou seja, há vários outros atores suprindo o mercado nacional. Então, assim, mesmo que por hipótese a gente imagine a Petrobras praticando um preço metade do preço de mercado, quer dizer, a gasolina hoje no mercado é R$ 3,96 um preço de refinaria. Se ela fosse vender a R$ 1,98, que seria metade desse preço, quais os outros atores se disporiam a comprar mais caro como um importador para vender mais barato? Ou no próprio etanol, você tem um custo de produção, você acaba vendendo mais barato. E a gente tem que entender que o mercado de commodities é um mercado mundial. Então, o produtor de etanol, ele pode exportar o etanol, como o produtor de soja exporta soja, como o produtor de carne exporta carne. E até uma refinaria privada poderia vender combustíveis. Então, qualquer tentativa de se intervir em preços, eu acho que isso não é produtivo, né? Isso levaria a desabastecimento de mercado. Então, essa é uma questão que a gente tem que avaliar com bastante cuidado, porque o preço mais caro é o preço da falta. E quando falta, você estabelece quase que um leilão sobre aquele determinado produto, quem dá mais vai levar. Então, não é isso que eu acredito que a gente queira que aconteça no Brasil. Agora, na sua avaliação, então, qual seria o caminho e como é que outros países têm lidado com essa situação? Porque é claro que há toda essa dificuldade no controle de preços, um preço que é determinado por commodities, né, no mercado internacional, mas pode haver outras alternativas para que esse impacto não seja tão forte no bolso do consumidor? Um ponto importante para a gente se comparar com outros países, o petróleo já teve nesse patamar de $100 e poucos em 2014, por exemplo, há 8 anos. Mas quando a gente vai precificar um produto aqui, combustível, por exemplo, a gente tem que pegar o preço em dólar, né, e aí transferir para reais. Quer dizer, o nosso câmbio de 14 para cá, ele desvalorizou em mais de 120%. Então, a gente perdeu o poder de compra. Então, o consumidor brasileiro, ele é mais impactado do que um consumidor americano que usa moeda forte, um consumidor europeu que também usa moeda forte. Isso é um ponto importante. Outra questão que impacta preço para o consumidor são tributos, né? Tributos nos Estados Unidos são bem menores do que tributos no Brasil. Então, assim, do preço final, quem paga na bomba, não é só o preço do produto na refinaria, né? No produtor ou no importador. Acrescido a isso, você tem toda a camada de tributos e também toda a questão do impacto do câmbio.
temos que considerar que a questão de energia é uma questão mundial, mas no Brasil, o preço de combustíveis é um pouco mais, impacta mais por conta da questão cambial e tributária. E o que a gente tem que entender, de fato, é que estamos num período extremamente difícil, né, no cenário mundial, e que, para atenuar o impacto naqueles mais necessitados, tem que ter política pública direcionada para aqueles mais necessitados. Quer dizer, transporte coletivo urbano é impactado, tem que haver algum tipo de tratamento especial para isso. Os profissionais que utilizam táxi, profissionais do táxi, de Uber, ou que seja de transporte, ou um caminhoneiro autônomo, alguma coisa localizada lá na ponta e conjuntural, já que estamos vivendo um momento extremamente difícil, conforme eu disse, com a maior volatilidade dos últimos 60, 70 anos, eu acho que cabe alguma medida conjuntural e o Congresso e o Executivo estão aí para discutir sobre isso, né, a alocação de recursos. Porque a gente tem que entender que não existe almoço grátis. Quando se aloca recursos em um determinado lugar, você tira de outro, né? E você alocar na ponta, naqueles mais necessitados, é muito mais barato do que você mexer na origem e aí você não tem controle para onde vai o benefício, né? Então é aquilo que a gente diz. Quando você subsidia o diesel na origem, por exemplo, isso pode ir para abastecer um caminhão de um autônomo, uma frota, um SUV de luxo, uma lancha, um navio, quer dizer, um barco especial. Quer dizer, é uma questão que você não tem controle de onde está indo esse diesel. Se você dá lá no destino, você pode segmentar e ter um ônus menor, né? Ter um valor mais bem controlado. Esse projeto limita a 17% a alíquota do ICMS sobre combustível, energia elétrica, também transporte coletivo e telecomunicações. Segundo o texto, esses itens passariam a ser considerados essenciais e indispensáveis. Portanto, isso afastaria essa alíquota maior desse imposto estadual. Bom, e aí tem um debate no Congresso Nacional em relação a uma espécie de teto para a cobrança de ICMS pelos estados em relação aos combustíveis e também a outros itens que passariam a ser tratados como essenciais. Na avaliação do senhor, essa proposta, que ainda tem que passar pelo Senado, onde encontra resistências, endereça bem esse debate? É uma questão que vem, conforme eu disse, o preço final na bomba, tem aí o preço da commodity propriamente dita, que é o preço lá na refinaria, você tem a questão cambial que impacta, já que a gente compra em reais, a gente não paga em dólares, e a questão tributária. Na gasolina, por exemplo, você chega a ter estados que cobram mais de 30%, 34% de ICMS. Se você reduz para o teto para 17%, obviamente que você contribui para uma redução na bomba. Diante dessas sucessivas trocas, né, no comando da empresa, qual o impacto disso, não só para a imagem da Petrobras, mas também em termos de preços de ações e de todo o mercado e da credibilidade da empresa no Brasil e lá fora? Essa questão da Petrobras, como de qualquer outra empresa, cabe aos acionistas, é uma decisão de acionistas. Então eu acho que isso aí, os acionistas vão discutir sobre essa questão e decidir o que é melhor, né? Então eu acho que houve uma proposição de um acionista majoritário, né, controlador, que é o governo federal, mas a Petrobras ela tem outros acionistas também que são representados no seu conselho de administração. Então obviamente que eles vão discutir essa questão. Mas é sempre importante, né, uma empresa do peso da Petrobras, eu acho que essa discussão tem que se dar dentro de uma governança, de uma clareza muito, muito ampla, né, já que é uma empresa que mais de 60% dos acionistas são privados, né, e muitos aí que investiram suas reservas, né, como fundo de garantia ou coisa do tipo, em ações da companhia. Então é algo que tem que ser tratado e eu não tenho dúvida que vai ser tratado com muito cuidado. Como o senhor vê essa ideia de fazer um represamento de preços por um período de 100 dias, de certa forma, para aliviar no curtíssimo prazo um eventual novo reajuste na bomba? A Petrobras, a gente verifica, né, por ações pretéritas, que ela não aumenta e ela não movimenta o preço diariamente, né? Ela espera um certo período para ver se aquilo de fato se configura em algo mais estrutural, né, já que a volatilidade do mercado está muito grande, e a gente vê movimentos aí na ordem de 50, 60 dias, que é natural, né? Dentro do ano, você aumenta um pouco aqui,
abaixa um pouco mais na frente, mas você tem uma média dentro do ano e você evita passar essa volatilidade para o consumidor. Então, essa questão a gente lê pela imprensa, mas isso cabe à diretoria da empresa, que tem, de fato, o poder para decidir isso, e obviamente que os diretores lá têm a competência e têm a obrigação perante os acionistas, né? Então, eu acredito que eles estão de olho nessas questões. Pequenas defasagens vão existir dentro de um horizonte de tempo que não seja diário, mas isso não faz sentido. Você joga volatilidade para o mercado e isso é ruim, inclusive, para quem está vendendo. Então, dentro de um certo período, desde que a coisa não descole muito, eu acho que a diretoria está de olho nessas questões e pode ser que 100 dias seja um prazo que você não tem a necessidade de aumentar, vai depender muito do mercado. E aí, conforme a gente disse, a volatilidade ainda é grande, a questão da guerra na Ucrânia é algo que a gente não enxerga um final próximo, pode até ser que aconteça, mas nenhum analista prevê uma coisa, um final imediato para que arrefeça um pouquinho o mercado mundial. Então, é algo que a gente vai ter que viver esses dias aí para ver o que acontece de fato. Eberaldo de Almeida Neto, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Hugo de Araújo. Tchau. Até mais.